Lady Susan de Jane Austen. Carta primeira. Lady Susan Vernon para o Sr. Vernon. Langford, dezembro. Meu querido cunhado, não posso mais me negar o prazer de me beneficiar do gentil convite que o senhor fez na última vez em que despedimos-nos, e passar algumas semanas com sua família em Churchill. E, portanto, se convier ao senhor e à senhora Vernon me receberem agora, espero que em alguns dias será apresentada uma cunhada que há tanto tempo desejo conhecer. Meus gentis amigos aqui estão muito afetuosamente insistindo para que eu prolongue minha estada, mas à disposição deles, tão hospitaleira e alegre, os obriga à convivência em sociedade, em um grau que é demasiado para minha situação e estado de espírito atuais. Assim, espero ansiosamente o momento em que poderei ser admitida em seu delicioso retiro. Desejo muito ser apresentada a seus filhinhos, cujos corações buscarei ansiosamente conquistar. Logo, precisarei de toda a minha força, pois estou prestes a me separar de minha própria filha. A longa doença do pai me impediu de dispensar a ela a atenção que o dever e o afeto igualmente impunham, e tenho motivos de sobra para temer que a governanta, a cujos cuidados a entreguei, não tenha ficado à altura de seu encargo. Resolvi, portanto, colocá-la como interna em uma das melhores escolas particulares da cidade, onde eu mesma terei a oportunidade de deixá-la quando estiver a caminho de sua residência. Tenho o propósito, você pode perceber, de não ter recusado minha admissão em Churchill. De fato, causaria em mim as mais dolorosas sensações, saber que me receber não está dentro de suas possibilidades. Sua muito dedicada e afetuosa cunhada, S. Vernon. Carta 2. Lady Susan Vernon para a Sra. Johnson. Langford. Estava enganada, minha querida Alicia, quando me supôs presa a este lugar até o fim do inverno. Entristece-me dizer quão grandemente você estava enganada, pois acho que nunca passei um período de forma mais agradável do que esses 3 últimos meses, que simplesmente voaram. Atualmente, nada está tranquilo. As mulheres da família estão unidas contra mim. Você previu como tudo seria quando cheguei a Langford, e Mainwaring é tão incrivelmente agradável que eu mesma não deixei de ficar apreensiva. Lembro-me de refletir, quando me aproximava da casa, gosto desse homem, peço aos céus que isso não cause nenhum mal. Mas eu estava determinada a ser discreta e a não me esquecer de que me tornara viúva havia apenas 4 meses. Ficando tão recolhida quanto possível, e fiquei mesmo, minha querida, não acolhi as atenções de ninguém, a não ser as de Mainwaring, evitando todo tipo de flerte, fossem quais fossem. Não tratei ninguém de forma diferenciada, exceto entre todas as pessoas que aqui estiveram presentes, Sir James Martin, a quem dispensei um pouco da minha atenção a fim de afastá-lo da senhorita Mainwaring. Mas se o mundo pudesse conhecer o meu motivo nesse caso, todos me dariam razão.
Fui considerada uma mãe desnaturada, mas foi o impulso sagrado da afeição maternal. Foi o bem-estar de minha filha que me motivou. E se essa filha não fosse a pessoa mais simplória da face da terra, eu poderia ter sido recompensada por meus esforços como merecia. Sir James de fato me pediu a mão de Frederica, mas Frederica, que nasceu para ser o tormento da minha vida, escolheu colocar-se tão violentamente contra essa união que achei melhor deixar de lado esse plano por enquanto. Mais de uma vez me arrependi por não ter eu mesma me casado com ele, e fosse ele apenas um pouquinho mais lamentavelmente fraco, eu por certo teria feito isso. Mas devo reconhecer que sou bastante romântica nesse aspecto, e que a riqueza por si só não me satisfaz. O resultado de tudo isso foi muito exasperador. Sir James partiu, Maria ficou muito furiosa e a senhora Mainwaring insuportavelmente ciumenta. Tão ciumenta, em resumo, e com tanta raiva de mim, que no ímpeto de seu gênio, eu não ficaria surpresa se ela apelasse a seu tutor, se tivesse a liberdade de dirigir a ele. Mas nesse caso, seu marido fica a meu favor. E o ato mais bondoso e afável na vida dele foi cortar totalmente as relações com ela quando ela se casou. Alimente esse ressentimento dele, portanto eu lhe peço. Estamos agora numa situação lastimável. Nenhuma casa jamais ficou tão alterada. A família toda está em guerra e Mainwaring mal ousou falar comigo. É hora de eu partir. Assim decidi deixá-los e vou passar, espero, um dia confortável com você na cidade esta semana. Caso o Sr. Johnson esteja me estimando tão pouco quanto o usual, você deve vir me encontrar no número 10 da Wigmore Street, mas espero que esse não seja o caso, pois como o Sr. Johnson, apesar de todos os seus defeitos, é um homem a quem o mundo lá fora geralmente atribui a palavra respeitável, e todos sabem que eu sou íntima da mulher dele, parecerá estranho que ele me despreze. Incluo Londres em meu trajeto para aquele lugar insuportável, uma aldeia do interior, pois estou realmente indo para Churchill. Perdoe-me, minha querida amiga, é meu último recurso. Houvesse outro lugar na Inglaterra que me abrisse as portas, eu o preferiria. Tenho aversão a Charles Vernon e medo de sua esposa. Em Churchill, entretanto, devo permanecer até ter algo melhor em vista. Minha mocinha me acompanha até a cidade, onde deixarei aos cuidados da senhorita Summers, na Wigmore Street, até que ela se torne um pouco mais razoável. Ela fará boas amizades ali, pois as moças todas pertencem às melhores famílias. O preço é altíssimo, muito além do que eu poderia tentar pagar. Adeus, mando-lhe um recado assim que chegar à cidade. Da sempre sua S. Vernon. Carta 3. Senhora Vernon para Lady de Courcy, Churchill. Minha querida mãe, lamento muito lhe dizer que não teremos condições de cumprir nossa promessa de passar o Natal com os senhores.
e estamos impedidos de gozar dessa felicidade por uma circunstância que provavelmente não nos trará nenhuma compensação. Lady Susan, em uma carta ao seu cunhado, declarou sua intenção de nos visitar quase imediatamente. E como essa visita é, com toda probabilidade, apenas uma questão de conveniência, é impossível saber quanto vai durar. Eu não estava de forma alguma preparada para isso. Tampouco posso agora explicar a conduta de Lady Susan. Langford parecia ser exatamente o lugar para ela, em todos os aspectos, tanto pelo estilo de vida elegante e caro de lá, quanto pelo especial apego dela ao Sr. Mainwaring, que eu estava muito longe de esperar que tal distinção chegasse de forma tão rápida, embora sempre tenha imaginado, considerando o aumento de sua amizade por nós desde a morte do marido dela, que deveríamos, em algum momento futuro, ser obrigados a recebê-la. O Sr. Vernon, acho eu, foi por demais bondoso com ela quando esteve em Staffordshire. A atitude dela para com ele, mesmo sem levarmos em conta sua personalidade em geral, foi tão imperdoavelmente ardilosa e mesquinha desde que começaram os preparativos do nosso casamento, que ninguém menos afável e doce que ele poderia ter relevado tudo aquilo. E embora estando ela viúva do irmão dele e em situação difícil, fosse adequado lhe oferecer alguma ajuda pecuniária. Não posso deixar de pensar que era totalmente desnecessário o insistente convite dele para que ela nos visitasse. Disposto como ele é, entretanto, a pensar o melhor de todas as pessoas, as demonstrações de tristeza dela, suas declarações de arrependimento e seus vagos propósitos de prudência foram suficientes para amolecer o coração dele e fazê-lo realmente confiar na sinceridade dela. Mas quanto a mim, ainda não estou convencida, e embora o que ela escreveu tenha sido bem plausível, não poderei ter certeza até entender melhor o verdadeiro motivo de vir nos visitar. A senhora pode adivinhar, portanto, querida mãe, com que sentimentos aguardo a chegada dela. Ela terá a oportunidade de usar todos aqueles poderes de atração pelos quais é celebrada para ganhar alguma parcela da minha consideração, e certamente vou me esforçar para me proteger da influência desses poderes. Se não vierem acompanhados de algo mais concreto. Ela expressa um grande desejo de me conhecer e menciona meus filhos com muita gentileza, mas não sou fraca o suficiente para supor que a mulher que se comportou de forma desatenciosa, se não malevolente para com sua própria filha, poderia ter algum apego aos meus. A senhorita Vernon deverá ser colocada em uma escola em Londres, antes que a mãe venha até nós, algo de que me alegro por ela e por mim mesma. Deverá fazer bem a ela ficar separada da mãe. É uma moça de 16 anos, que recebeu uma educação tão falha, não poderia ser uma companhia muito desejável aqui. Reginalde há tempos deseja,
eu sei encontrar a cativante Lady Susan, e vamos aguardar que ele logo se junte a nós. Fico feliz em saber que meu pai continua tão bem e envio meu abraço carinhoso, etc, etc, Catharine Vernon. Carta 4. Senhor de Courcy para a Senhora Vernon, Parklands. Minha querida irmã, parabenizo você e o Sr. Vernon por estarem prestes a receber em sua família a mais perfeita coquette da Inglaterra. Sempre aprendi a considerá-la um flerte muito notável, mas recentemente ouvi alguns detalhes de sua conduta em Langford que provam que ela não se restringe àquele tipo de flerte que satisfaz a maioria das pessoas, mas aspira ao prazer mais delicioso de arruinar toda uma família. Com sua atitude para com o Sr. Mainwaring, ela provocou ciúmes e infelicidade na mulher dele, e pelas atenções que dispensou a um jovem anteriormente afeiçoado à irmã do Sr. Mainwaring, privou uma garota afável de seu pretendente. Fiquei sabendo de tudo isso pelo Sr. Smith, que agora está nestas redondezas. Jantei com ele no Hurst e Wilford, recém-chegado de Langford, onde passou 2 semanas com Lady Susan, e portanto está bem qualificado para narrar o acontecido. Que mulher ela deve ser! Desejo vê-la e com certeza aceitarei seu generoso convite para ter a oportunidade de formar alguma ideia sobre os tais poderes encantatórios que tanto podem realizar, envolvendo ao mesmo tempo e na mesma casa os sentimentos de 2 homens que não estavam nenhum dos 2 livres para retribuí-los. E tudo isso sem os encantos da juventude. Fico feliz em saber que a senhorita Vernon não acompanhará a mãe até Churchill, já que ela não tem nem sequer maneiras que a recomendem, e de acordo com o relato do Sr. Smith, é ao mesmo tempo estúpida e orgulhosa. Onde o orgulho se une à estupidez, não pode haver dissimulação digna de nota, e a senhorita Vernon ficará condenada a um desprezo inexorável. Ao passo que, por tudo que posso presumir, Lady Susan possui um grau de falsidade cativante, que deve ser agradável testemunhar e perceber. Muito em breve estarei com vocês. Seu afetuoso irmão, R. de Courcy. Carta 5. Lady Susan Vernon para a Sra. Johnson. Churchill. Recebi seu recado, querida Alicia, logo antes de deixar a cidade, e alegro-me em saber que o Sr. Johnson não suspeitou de nada a respeito de nosso encontro na noite anterior. É sem dúvida melhor enganá-lo completamente, e já que insiste em ser teimoso, ele merece ser ludibriado. Cheguei aqui em segurança. Não tenho motivos para reclamar da recepção que me foi proporcionada pelo Sr. Vernon, mas confesso que não fiquei igualmente satisfeita com o comportamento da esposa dele. Ela é perfeitamente bem educada, na verdade, e tem o ar de uma mulher da moda, mas suas maneiras não permitem que eu me convença de que ela tem uma predisposição favorável em relação a mim. Queria que ela ficasse feliz em me ver. Fui tão afável quanto possível na ocasião, mas de nada adiantou. Ela não gosta de mim.
De certo, quando considerarmos que de fato fiz alguns esforços para impedir que meu cunhado se casasse com ela, essa falta de cordialidade não causa muita surpresa, embora evidencie um espírito mesquinho e vingativo. O fato de que ela se ressinta de um projeto que me motivou 6 anos atrás e que no final das contas não se concretizou. Às vezes fico disposta a me arrepender por não ter permitido que Charles comprasse o Vernon Castle, quando fomos obrigados a vendê-lo, mas foi uma circunstância difícil, em especial porque isso ocorreu na época do casamento dele, e todos devem respeitar a delicadeza dos meus sentimentos, que não podiam suportar que a dignidade de meu marido fosse diminuída por seu irmão mais novo, tomar posse da propriedade da família. Se pudessem ter sido tomadas providências para que não fosse necessário que deixássemos o castelo, se pudéssemos ter morado com Charles, mantendo-o solteiro, eu estaria muito longe de persuadir meu marido a vender a propriedade para outra pessoa. Mas Charles estava prestes a se casar com a senhorita de Courcy, e isso justificou o que fiz. Aqui há crianças em abundância. E que benefício me traria ele comprar o castelo? O fato de eu tê-lo impedido pode talvez ter causado na esposa dele uma impressão desfavorável, mas quando existe uma predisposição para não gostar, nunca faltará um motivo, e nas questões monetárias, meu gesto não impediu que meu cunhado fosse muito útil para mim. Realmente tenho consideração por ele, que é tão fácil de convencer. A casa é boa, os móveis modernos, e tudo indica fartura e elegância. Charles é muito rico, tenho certeza. Quando um homem tem seu nome ligado a um banco, começa a nadar em dinheiro, mas eles não sabem o que fazer com tantas posses. Convidam poucas pessoas e nunca vão a Londres a não ser a trabalho. Ficaremos entediados ao máximo. Tenho a intenção de conquistar o coração de minha cunhada por meio das crianças. Já sei o nome de todas elas e vou me apegar com maior sensibilidade a uma em particular, o jovem Frederic, que pego em meu colo suspirando profundamente ao mencionar o nome de seu querido tio. Pobre Mainwaring, não posso lhe dizer como sinto a falta dele, como ele está constantemente em meus pensamentos. Encontrei uma carta dele muito desanimada quando cheguei aqui, cheia de queixas sobre a esposa e a irmã, e de lamentações sobre a crueldade de seu destino. Para os Vernon, dei a entender que a carta era da esposa dele, e quando escrever para ele, precisarei enviar a carta para seu intermédio, querida Alicia. Da sempre sua Susan Vernon.